Bom dia. Novamente, dar as boas-vindas a todos. Obrigado pela... Seguimos, então, hoje com o terceiro dia. Hoje, nossa convidada... Ela cumpriu o que promete. Disse que não poderia vir, mas acabou com... Escola nossa, identidade muito... que é a Universidade da Bahia. Reforçar esse laço, né? Escola de essas trabalhado mais ou menos em rede de... Esperamos tanto para contar essas outras, né? Outras universidades que podem... Bom, tentar um pouco. Agora eu acho que ela corta mais detalhes, pós-graduação. Por esse doutorado dela, teoria quântica e da leitura. Análogo. Reposta, então. Mais do que isso. Nosso espaço, dado esse espaço para a gente. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria, um prazer grande estar aqui. Não foi por não considerar os convites, sobretudo o assunto fundamental desse tema, por ser mulher e ter filho e ter tantos afazeres a mais do que os da academia, que me impedem, às vezes, de assumir todos os compromissos. Esse, então, particularmente, até a Luciana me pediu que eu falasse. Eu estou vindo aqui, quase eu não consigo vir, porque eu acabei de virar avó pela terceira vez. E, como eu tenho uma filha muito alternativa, ela teve um parto realmente daqueles que a gente já ouviu falar das nossas avós, nem das nossas mães, das nossas avós, na roça, as parteiras não chegaram, a outra minha filha teve que ajudar no parto. Então, assim, realmente com muita emoção eu consegui dar um break para vir para cá, com minha filha chorando, mãe, por favor, fica comigo, mas agora está tudo bem, o neném nasceu, está tudo ótimo. Então, está possível aqui, com muito prazer, muita alegria, e queria parabenizar essa iniciativa tanto da escola, que eu acho que está virando uma referência no Brasil, a Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência. Eu também compartilho essa posição que não há história da ciência sem filosofia da ciência e filosofia sem história, né, na melhor tradição do Thomas Kuhn. Então, é uma grande iniciativa que talvez a gente possa pensar até estender um braço, né, da Escola Paranaense em Minas, estreitar mais esse laço de tal importância, sobretudo para o público-alvo que são os professores da rede, né? Então... Patrícia, eu esqueci de dar um aviso a vocês. O intervalo hoje, por isso a foto ali, essa é a foto das nossas participantes da edição da escola. Fazer todos ficaram logo no fim, para 10,
E aí fazer uma foto aqui para dar uma reflexão como essa edição, tá bom? Então, a parabenizar essa iniciativa, primeiro da escola e segundo desse tema, né, sobre as mulheres na história e na filosofia da ciência. Eu acho que é absolutamente importante nós resgatarmos essa história e darmos espaço, né, para as mulheres que já estão ocupando o espaço próprio. Eu, com muita alegria, assim, eu recebi esse prêmio na França, um prêmio da Academia de Ciências Morais e Políticas, que não foi nem a tese propriamente, foi o livro meu que saído da tese, que foi publicado. Foi publicado em 2000... Como que foi? Foi publicado em abril de 2012. De repente eu recebo, voltando do meu pós-doutorado nos Estados Unidos, recebo a notícia de que eu tinha ganhado o prêmio. Eu falei, como eu ganhei um prêmio se eu nem sabia, que eu nem tinha me candidatado? A editora que envia os livros lá para a academia e eu fui, então, não só a primeira brasileira a ganhar um prêmio dessa importância numa premiação que premia... Esse prêmio que eu ganhei, Louis Liard, em 2012, que visa premiar, então, obras que trabalham uma questão filosófica com rigor e precisão de resultados. Eu fiquei muito feliz, assim, de ter sido premiada pelo rigor, porque a gente que trabalha com filosofia da ciência, muitas vezes a gente é muito crítico em relação à concepção de verdade, né? Mas o rigor a gente não pode abandonar nunca. Então, eu trago esse prêmio assim como um troféu que eu atribuo não individualmente a mim, mas tanto um trabalho coletivo da formação que eu tive na UFMG, na formação que eu tive inicialmente no departamento de física, depois na filosofia, na graduação e depois no mestrado, e como resultado desse esforço que, sem mesmo saber, eu acho que foi a primeira brasileira num país que tem uma tradição filosófica muito grande, quer dizer, um prêmio trianual, quantos livros de filosofia foram publicados na França nesse triênio, eles escolheram o meu, então eu fico muito honrada, assim, de representar o Brasil nesse título, mas também com uma pequena queixa, né? Como mulher, quer dizer, se fosse um homem que tivesse ganho esse prêmio, teria tido um valor muito maior, né? As mulheres sempre, assim, muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Que teve uma brasileira que ganhou esse prêmio tão importante pelo fato de ser mulher. Então, eu vou falar aqui dentro, me filiando a essas mulheres que, além de professoras, pesquisadoras, são também mães, são também avós. Quando eu fui fazer meu doutorado na França, eu já tinha 3 filhos. Eu lembro do meu professor, grande incentivador, Ricardo Fenati, ele falou, Patrícia, mas como você vai fazer um doutorado com 3 filhos? Eu acho que você está querendo entrar para o Guinness Book, a primeira mulher com idade avançada a defender uma tese na França com 3 filhos. No final deu certo. E a gente vai fazendo isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, hoje eu vou falar também, apresentar para vocês. Então, eu trabalho com isso. Eu tive uma formação em física, depois fui para a filosofia, me interessei pela filosofia kantiana. Meu mestrado foi sobre os princípios metafísicos da ciência da natureza, que é essa obra do Kant, em que ele procura articular a filosofia transcendental dele com a filosofia newtoniana. E no doutorado que eu fiz na França, eu tentei, de certa maneira, pensar as várias possibilidades de se atualizar a reflexão kantiana, tomando como referência a mecânica quântica, a teoria quântica. Então, a gente sabe muito bem que Kant é um filósofo datado lá do século XVIII. No entanto, ele nos ofereceu ferramentas preciosas que podem servir até hoje para pensarmos questões importantes da ciência. Então, esse foi o meu viés no doutorado. Então, trabalhei com várias interpretações kantianas e o Kant, de certa maneira,
ele foi, com o movimento da filosofia, da ciência contemporânea do século passado, sobretudo no empirismo lógico, né? O Kant foi, de certa maneira, rechaçado como um filósofo que não teria nada a dizer mais para a ciência. E se a gente lê, por exemplo, o Manifesto do Círculo de Viena, né, a definição do próprio empirismo que o Carnap e o Neurath dão, eles definem assim: define-se o empirista todo aquele que nega o sintético a priori. Quer dizer, a afirmação do empirismo foi por uma negação do kantismo. E o que a gente vê hoje é uma espécie de também de revalorização da filosofia kantiana, para se pensar, não, o meu Kant não é nada ortodoxo, não é nada de analisar a hermenêutica do texto kantiano, né, tomar muito mais o Kant, não na letra, mas no espírito, para se pensar as questões que a ciência, sobretudo a física, no caso eu trabalho especificamente com a mecânica quântica e com uma certa interpretação da mecânica quântica, não da mecânica quântica inteira, mas da chamada mecânica quântica standard, que foi então iniciada aí por Bohr, por Heisenberg. Então esses são os autores que também eu trabalho. E então eu queria apresentar um pouco essa reflexão da filosofia neo-kantiana e da filosofia da mecânica quântica. Não sei até que ponto vocês têm familiaridade com esses temas. Mais ou menos? Tem alguma? Porque eu não sei até quando, se eu estou repetitiva, se não, eu vou falando, e eu queria deixar vocês absolutamente à vontade para me interromper a qualquer momento, ou colocar uma questão, ou pedir um esclarecimento, ou fazer um comentário. Sintam-se à vontade, tá bom? Então, eu vou, nesse debate, né, apresentar aqui, a propósito, temas importantes da nossa tradição epistemológica, né, de filosofia da ciência, que é o tema da causalidade e do determinismo, e como o surgimento da mecânica quântica, de certa maneira, desestruturou os pilares daquilo que a gente pode compreender, ou das nossas ferramentas conceituais para se entender o que é uma atividade científica, né? Como pensar a ciência sem o conceito de causalidade? Como pensar a ciência sem o conceito de determinismo? E isso, de certa maneira, criou-se um debate muito grande, né, em torno dos anos 30, 40, 50, até hoje, em relação ao problema da causalidade, face aos problemas filosóficos levantados pela mecânica quântica. E nessa discussão particular, nós tivemos uma contribuição importantíssima dessa filósofa neo-kantiana, que talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo falar dela, Great Hermann. E foi uma filósofa genial, né? Dedicou um tempo curto da sua vida, porque eu vou mostrar para vocês a trajetória dela, mas com contribuições absolutamente originais. E hoje a Great Hermann está sendo revalorizada, redescoberta. Foram lançados 2 livros, primeiro livro de 2017, sobre ela, com traduções em inglês, dos textos que até 2017 ela não tinha sido traduzida. Ela tinha sido traduzida por francês, foi quando eu trabalhei com o texto dela em francês, mas não em inglês. E este ano, 2019, saiu uma coletânea também pela Springer, reunindo todos os textos fundamentais dela de filosofia da ciência, de filosofia da mecânica quântica, que, na verdade, são poucos, mas são absolutamente inovadores e profícuos, né, que dá... Nesse sentido, a Great Hermann está sendo revalorizada para se pensar questões, inclusive, atuais da mecânica quântica. Então, eu gostaria de apresentar essa filósofa neo-kantiana, Great Hermann. Aqui ela está aí mais jovem. Então, esse nome, ela assina Great Hermann, o Great Henry Hermann.
Henry foi o nome que ela assumiu quando casou por conveniência no exílio, para poder ficar na Inglaterra. E aqui ela está cortando um pouquinho, não sei porquê, mas será que tem jeito de abaixar só para não perder a primeira, talvez o plano, né, da mesa. Está cortando embaixo, né, também, não sei porquê. Talvez seja, deve ser problema do Mac, né, incompatibilidade. Mas não tem problema. Hein? Corta também? Então deve ser compatibilidade do... Tá legível. Ele só não fica. Só não fica. Não cortou de novo. Ela não está ficando a mesa. Mas não tem problema, não. Está dando para ver. Então, ela, filósofa, matemática, ela fez a tese de doutorado com um super matemático, M. Noether. Ela foi educadora, professora de física, de filosofia e uma grande ativista política. E o ativismo dela aí, eu acho que foi o que impediu dela continuar. Inclusive, a gente vai ver que as contribuições dela são limitadas aí a um curto período de tempo. No mais, ela realmente, aí a gente não sabe o que foi mais importante, se a contribuição filosófica ou se foi essa militância dela, né? Então, ela doutorou-se aí em matemática, orientada pelo M. Noether, em Gótica, em 1926, e uma tese pioneira. Imagina em 1926 falar de álgebra computacional, né? É algo absolutamente original, a própria tese dela, né? Está assim, no início, né, do desenvolvimento da álgebra, e ela já com uma tese sobre álgebra computacional. De 25 a 27, ela foi assistente do filósofo neocantiano Leonard Nelson, que também era um grande ativista a favor da causa socialista e depois, primeiro, do socialismo. O Nelson morreu em 27. Nelson era um neocantiano na tradição da escola neocantiana de Fries, que era um neocantiano. Então, a Great Herma foi formada nesse ambiente, apesar de matemática, ela trabalhou com esse filósofo, que é onde ela herda um pouco essa tradição kantiana. E ela foi, então, membro fundadora, junto com Nelson e essa grande amiga dela, Mina, de uma liga internacional a favor do socialismo. Então, ela foi uma grande militante socialista. Essa liga foi fundada em 1926 e que ela foi uma fundadora junto com Nelson, seguindo, né, uma aliança curiosa entre o socialismo e a filosofia kantiana. Também muito especial, muito original isso, né? E, na verdade, Kant parece muitas vezes herdeiro de um pensamento mais liberal, e aqui eles resgatam uma tradição de fundação de um novo socialismo com base na filosofia kantiana. Ela foi, depois disso, o Nelson resolveu criar uma escola rural de educação infantil, essa Paulkelmühle, em que ela foi professora, junto então com... logo depois, o Nelson morreu em 26, Leonard Nelson, e a Mina, que assumiu depois a diretoria, e era uma escola também
totalmente socialista, era uma escola de educação infantil, tinha dois departamentos, um departamento de educação infantil e outro departamento de educação de adultos, e a parte de educação de adultos era para formar adultos militantes pela causa socialista, né? E numa proposta totalmente de vida coletiva, conjugal, isso, olha só, isso já de comunal, né, em 26 a 33, porque em 33 essa escola foi fechada pelos nazistas, né? E com uma proposta pedagógica totalmente kantiana, né? Então eles queriam, na verdade, radicalizar os preceitos da moral kantiana a favor de uma autonomia do pensamento contra qualquer autoridade. Então, os professores não podiam se colocar em sala de aula como a voz da autoridade, mas uma aposta na racionalidade da maneira mais radical. E engraçado que na educação adulta, os adultos tinham que totalmente desfiliar das suas respectivas religiões, assim, e, na verdade, tinham que se integrar à causa socialista, e aí eles promoviam aí vários eventos a favor, assim, das artes, eram os encontros que eles faziam nos domingos, de discussões, de literatura, de cinema, e que todos estavam aí integrados nessa escola, né? Então, essa escola foi fechada em 33, então ela passou, depois do doutorado dela de 26 a 33, nessa militância aqui na escola, e depois ela, em 34, resolveu frequentar o seminário do Heisenberg em Leipzig, para tentar, ela, na verdade, a formação dela é matemática, mas como ela tinha essa formação kantiana, ela estava muito preocupada com a questão de saber se a mecânica quântica tinha, de fato, refutado os preceitos da filosofia kantiana. Então, ela resolveu ir lá discutir com um dos pais fundadores da mecânica quântica, foi o Heisenberg, e para saber, olha, realmente, até que ponto vocês estão rompendo ou não com a filosofia kantiana. Essas discussões que vão acontecer nesse seminário em 1934 em Leipzig, junto com outro filósofo e físico importante, que é o von Weizsäcker, vão ser relatadas pelo Heisenberg naquele seu livro A Parte e o Todo. Então, lá ele tem um capítulo, eu vou falar disso mais tarde, dedicado à mecânica quântica e à filosofia kantiana, onde ele é estimulado pela presença da Great Herma a pensar, então, questões epistemológicas que foram trazidas por ela neste seminário. Mas aqui só para seguir um pouco a biografia do que ela vai fazer depois. Então, com a invasão da escola e também com a perseguição a essa liga internacional a favor do socialismo que eles tinham criado, todos os membros dessa liga foram perseguidos e ela teve então que se exilar. Foi quando então ela vai para a Dinamarca, porque essa outra militante, sua amiga também educadora, que trabalhou também com a edição dos trabalhos do Leonard Nelson, e ela, na Dinamarca, a Mina fundou uma outra escola nas mesmas diretrizes da escola alemã, e a Great Herma foi para lá também ser educadora nessa escola. Ela chegou, inclusive, a morar nessa escola nesses anos até 1938. Né? Em 38 ou 37, 38 na verdade, ela vai para a Inglaterra, mas antes, em 37, ela casa assim, com conveniência com esse Edward Henry, foi quando ela herdou o nome dele. E aí, quando ela volta para a Alemanha, em 46, ela divorcia-se dele, porque, na verdade, foi, de fato, para conseguir obter um estatuto legal na Inglaterra. Ela vai primeiro para Paris, depois vai para a Inglaterra, onde fica até o final da guerra. E aí, na Inglaterra, ela vai se envolver com o movimento de resistência ao nazismo.
Então, ela vai ser a representante da Liga Internacional Socialista na Inglaterra, e, na Inglaterra, além disso, organizando a resistência ao nazismo, tanto com a presença de vários pessoas importantes, e ela conseguiu elaborar, inclusive, uma carta com a assinatura de muitos pesquisadores, inclusive Einstein assina essa carta, e também com a volta da democracia na Alemanha. Então, ela estava muito preocupada em voltar e reestruturar a Alemanha depois do nazismo. Então, esse vai ser um ativismo muito grande aí que ela vai se envolver durante o tempo da Inglaterra, né? Aqui, em 46, então, ela retorna para a Alemanha, onde ela vai trabalhar, volta para a cidade dela, né, de Bremen, onde ela vai trabalhar na reconstrução e desenvolvimento da Faculdade de Educação de Bremen. Então, ela vai, de certa maneira, não só ser uma das diretoras, né, de 47 a 50 da Faculdade de Educação, mas também ela que ajudou a reestruturar a Faculdade de Educação. E depois que ela deixa de ser diretora, ela passa, né, os anos finais aí da sua vida profissional como professora de Física e Filosofia nessa mesma Faculdade de Educação, e depois foi integrada à Universidade de Bremen. E já no final de 61 a 78, ela presidiu a chamada Academia de Política e Filosofia, que tinha sido criada por Nelson em Frankfurt, e ela morre aí em 84. Bom, aqui só para mostrar as principais publicações e a concentração das publicações dela, né? Ela, desculpa. Aqui a tese de doutorado, né, sobre o problema do polinômio e da álgebra computacional. E depois, olha só, logo depois ela participou do seminário do Heisenberg em 34. Né? Em 35, esse conjunto aí de publicações ligadas aqui, ó, né, aos fundamentos filosóficos da mecânica quântica. Esse é o livro, é a contribuição mais original e importante dela para a filosofia da mecânica quântica. Aqui é um artigo sobre o mesmo título, né, os fundamentos filosóficos da mecânica quântica. Depois é publicado nesses cadernos da Escola Frisiana, mas depois é publicado numa revista importante de ciência da natureza. Mas aqui na verdade, um resumo de 4 ou 5 páginas das teses principais desse livro dela. Aqui, isso eu vou falar para vocês, né, depois eu vou ressaltar a importância dessa seção 7, na verdade, é um capítulo desse livro aqui, né? Que é sobre a circularidade da prova do von Neumann, a importante prova do von Neumann contra a impossibilidade de uma teoria a variáveis ocultas na mecânica quântica. Então, já, olha só, em 35, ela publica ela aponta a circularidade da prova como se o von Neumann, o grande matemático, tinha feito uma petição de princípio. Ela identifica essa petição de princípio aqui e essa obra dela vai ser totalmente ignorada. Essa acusação aqui dessa prova. Aqui também é um livro sobre os fundamentos da física, e depois aqui ela ganha um prêmio, e aqui nesse prêmio ela publica um livro sobre as implicações da filosofia kantiana para a teoria do conhecimento. E depois, no exílio, aí ela tem uma publicação só, que é essa Política e Ética, e em 48, quando ela volta para a Alemanha, em 48, quando ela volta, aqui ela publica esse sobre a causalidade na física. Então, é uma das pessoas
pessoas importantes pensando o problema da causalidade numa ótica e numa perspectiva totalmente diferente daquela que estava sendo discutida, sobretudo pelos filósofos do Círculo de Viena, que a exaustão discutiram o problema da causalidade da mecânica quântica. Ela tem uma solução totalmente original, diferente dos filósofos, dos empiristas lógicos, diferente também dos pais fundadores da mecânica quântica, sobretudo do Bohr e do Heisenberg, numa perspectiva de pensamento totalmente nova, né? E depois do exílio na Alemanha, isso, e aqui também ela... Depois tem outras publicações menores, ela vai se interessar muito sobre o problema ético da perspectiva do Leonard Nelson. Então, eu queria salientar um pouquinho a importância dessa primeira, né, uma das importâncias, mas essa especial, essa identificação da circularidade na prova do von Neumann. Então, isso aqui, olha só, em 35. E só para mostrar a perspectiva histórica do ponto de vista da mulher, o que acontece, né? Olha só, o von Neumann publica esse importante livro em 32, sobre os fundamentos matemáticos da mecânica quântica, onde ele apresenta uma prova da impossibilidade de uma teoria variáveis ocultas na mecânica quântica, né? Então, e com isso, ele conclui que a teoria quântica é uma teoria não causal. Porque, para se pensar uma teoria causal, era uma teoria causal em que todas as variáveis são, por consequentemente, determinadas, de certa maneira, para nós garantirmos uma evolução contínua temporal. A causalidade pressupõe o determinismo, e que na mecânica quântica, pelo fato de ser uma teoria com base na probabilidade e nas relações de certeza, não haveria, quer dizer, para se pensar uma teoria determinista em mecânica quântica, deveríamos supor variáveis ocultas, ou seja, é porque as variáveis não são totalmente conhecidas, é que temos a teoria probabilista. Se tivermos a teoria com todas as variáveis, teríamos uma teoria causal. Como uma teoria, a prova do von Neumann, como uma teoria a variáveis ocultas é impossível, ou seja, não é impossível uma teoria, a teoria da mecânica quântica é uma teoria não causal, né? E o von Neumann, nesse livro, ele usa inclusive a expressão de salto acausal, para caracterizar o famoso chamado problema da medição na mecânica quântica. Então, olha, 32, o von Neumann apresenta, 35, ou seja, 3 anos depois, a Great Hermann mostra a circularidade da prova, diz que a prova do von Neumann não é válida, então nós temos que pensar a questão da causalidade, do determinismo, de maneira diferente, que, na verdade, isso aqui não está assegurado que a mecânica quântica seria uma teoria não causal ou acausal. O interessante é que, olha só, gente, 1966, 30 anos depois, os mesmos argumentos apresentados pela Great Hermann, o John Bell, ele apresenta, então, um argumento mostrando a circularidade da prova do von Neumann, e com isso ele abre uma perspectiva totalmente nova de pesquisa na mecânica quântica. Olha o atraso temporal, né? Aqui não causou impacto zero, né? Ela demonstrando. 30 anos depois, por que vocês acham? Não, parece que não. Não foi cópia. Foi por... Realmente ele descobriu lá que tinha... Aí, quem vai relatar isso para a gente, né, é o Max Jammer, que é um super filósofo, historiador da mecânica quântica. Esse livro dele é uma referência para todos que querem estudar a filosofia da mecânica quântica, que é a filosofia da mecânica quântica. Ele reconhece, aí em 74,
ele vai reconhecer a importância da Great Hermann nesse livro. Aí a citação do Max Gemmer, né? Mesmo que Great Hermann vai muito longe ao rejeitar a prova de von Neumann como circular, porque, na verdade, é uma questão muito controversa saber se ele cometeu ou não uma petição de princípio. Não é algo que foi totalmente estabelecido. O John Bell apresenta, mas o Jeffrey Bubb, recentemente, só para concluir, o Jeffrey Bubb mostra que, na verdade, a Great Hermann e o Bell estavam errados. Mas tem muita gente que critica o Bubb também. Então, é uma questão totalmente controversa a questão se o von Neumann teria ou não cometido a petição de princípio ou não. Porém, o que acontece? 66 é supervalorizado, né? E aí, só em 74 que ela tem a sua importância reconhecida. Só terminar de ler aqui, né? Mesmo que vai muito longe ao rejeitar a prova de von Neumann como circular, uma história das ciências que omitisse a associação do nome de Great Hermann com a refutação da impossibilidade das variáveis ocultas nos pareceria injusta. É claro, né? Visto que a jovem filósofa fornece em substância os mesmos argumentos que aqueles de Bell, isso 30 anos antes dele. Só uma curiosidade, ela diz que ela morreu em 84, ela se manifestou à época em 66, quando saiu isso, ela não manifestou. Porque ela estava tão já afastada, né? Aí ela já estava lá como ela era educadora, professora, ela se afastou realmente da vida propriamente de pesquisa, e isso passou aí. Eu ainda não vi, porque nesse livro que saiu este ano de 2019, tem cartas entre a Great Hermann e o Max Gemmer. Então, eu não sei se por carta ela se manifestou, ou se o Gemmer realmente... O Max Gemmer reconhece o valor dela em pelo menos, duas importantes contribuições. Essa, né? A gente tem que associar o nome dela a essa prova, e a segunda, a interpretação que eu vou mostrar, a interpretação chamada interpretação contextual, ou relacional da mecânica quântica, que o Bohr vai defender alguns anos mais tarde, a origem é a Great Hermann. A Hermann já em 35 já estava propondo essa interpretação. E o Max Gemmer totalmente faz justiça, então, a ela nesse livro de 74. Tá, gente? Me interromper à vontade. Eu preparei um tanto de slide, mas como eu não sabia assim do interesse e também da formação de vocês, eu vou falando e vocês podem falar, não, pode passar para frente, que eu tenho muito assunto aqui, mas eu vou falando aqui conforme vai fluindo o fluxo das ideias, então. Aqui é uma pergunta, né? Se a crítica de Hermann tivesse sido considerada décadas antes da de Bell, o desenvolvimento histórico da mecânica quântica não poderia ter sido outro? É uma questão, né, gente? O preço também que se paga, né? Então, aqui, para retomar, eu gostaria de trabalhar essas ideias propriamente originais da Great Hermann. Esse meu livro, que foi publicado na França, porque eu fiz a tese na França, vai sair agora a tradução em português, pela editora do UFMG, então tem um capítulo lá dedicado à Great Hermann. Então, o que eu vou apresentar um pouco foi esse trabalho de pesquisa que eu fiz em torno da Great Hermann, cuja tradução na França foi feita por uma outra mulher, a Lena Soler, e foi orientanda do Michel Bitbol, que foi meu orientador, e a tradução daquele artigo que ela faz, um resumo, saiu também nos Estados Unidos antes de 2017, também por uma outra mulher. Isso é interessante, resgatar também essa história de valorização da contribuição das mulheres na história, na ciência e na filosofia. Então, é nesse livro, né, traduzido, tem tradução para o português, a parte e o todo.
que o Heisenberg, então, ele vai relatar as discussões que ocorreram com o von Weizsäcker, que é esse aqui, e com a Great Hermann, em 1934, sobre a validade da filosofia kantiana no contexto da mecânica quântica. Né? Porque, diferente do Bohr, que não teve, ou pelo menos que omite nos seus textos, qualquer referência a filósofos, né? O Heisenberg não, o Heisenberg teria uma formação sólida em filosofia, então se vocês lerem aquele livro dele, Física e Filosofia, né, todos, a parte toda, ele discute realmente com a tradição filosófica e insere as contribuições da mecânica quântica numa discussão muito próxima com a filosofia. O Bohr é totalmente mais assim, tem mais insights, intuições, e ele sempre, eu acho, a meu ver, equivocadamente, o Bohr é considerado um pragmatista, um positivista. Né? Eu considero que ele é um dos maiores representantes aí de uma espécie de uma neofilosofia kantiana na mecânica quântica. Né? E, de certa maneira, por trazer o problema das condições transcendentais como definidoras da nossa racionalidade, da nossa objetividade. Eu vou falar um pouco disso para vocês em relação às contribuições da Great Hermann, mas num debate com Heisenberg e com Bohr. Que foram realmente aqueles que... O Bohr não diretamente foi via Heisenberg, porque, na verdade, ela não teve contato com Bohr, mas teve um contato muito intenso com Heisenberg e com von Weizsäcker. Né? E o von Weizsäcker é discípulo do Heisenberg também. E tem muitas cartas trocadas entre os dois, entre a Great e o von Weizsäcker. Então, eu vou ter que apresentar para vocês, não sei se aí que vai ser uma espécie de repetição, vai ser um pouco mais historiográfico em relação às ideias da mecânica quântica, em relação ao que ela vai discutir, porque não adiantaria eu apresentar para vocês as ideias dele, para vocês da que ela está discutindo, sem saber o contexto ali que ela está discutindo. Então, aí vai ficar um pouco chato, vocês falam, não pode passar, a gente já tem conhecimento disso, mas é um pouco historiográfico aqui, o que eu vou apresentar agora. Então, é só para mostrar o cenário do surgimento da mecânica quântica e as ideias principais, né? E como que a mecânica quântica vai balançar demais o que se tinha como física totalmente estabelecida aí no século XIX. Eu pego essa citação aqui do Lord Kelvin, que é aí do século XIX, só para mostrar a perspectiva, né, da física. Né? A física é um céu azul com pequenas nuvens no horizonte. Mal sabia ele que no início do século tudo vai ser colocado abaixo. Né? Então era essa perspectiva da física do século XIX. Os físicos tinham essa grande crença de que as principais leis físicas já tinham sido descobertas, né? Primeiro com Newton, depois as leis da termodinâmica e, sobretudo, as equações de Maxwell, que vão, então, fazer essa extensão, de certa maneira, de um rigor matemático da natureza aos fenômenos eletromagnéticos. E tinha um problema, né? É apenas um probleminha de conciliar a mecânica com ótica, mas tudo bem, né? Com o eletromagnetismo. Mas eles tinham isso. Olha, na verdade, os físicos vão agora, eles já estão assim com o burro na sombra. Então, diferente dos psicólogos, dos biólogos, que estão tudo ainda para descobrir, nós já descobrimos todas as leis fundamentais e agora o trabalho é só esse trabalho aí de ampliar o domínio de aplicação, resolver um probleminha ou outro ali, né, em casos mais de aplicação do que descoberta de leis. E as leis já tinham todas, estavam lá descobertas. Daí essa frase aí do Lord Kelvin. E aí começa, né? Começa a confusão. A confusão já começa em 1900, né? Mal surge o século, o Planck propõe a ideia dos quanta, né? Quando fala mecânica quântica, né? Mecânica quanta,
dos quanta, é porque o quanta se contrapõe ao contínuo, né? Então, é aquela coisa que vem em pacotes. E ele, para pensar a radiação do corpo negro, ele, gente, desconfigurou, porque eu acho que eu trabalhei isso no Mac, e o computador é PC, né? Então, deu uma desconfiguradinha, tudo bem aqui, né? Vocês perdoam, né? Essa ideia que ele nem acredita muito.